Neste vídeo vou apenas finalizar uma sensibilização sobre aquilo que vocês podem consultar na documentação do Bootstrap relacionada com os formulários. E porquê? Porque existem de facto muitas classes relacionadas com a formatação de formulários, algumas das quais eventualmente vocês nunca irão utilizar, mas elas estão lá disponíveis. Eu, por exemplo, coloquei aqui na área do Input Group, onde vocês podem verificar que é possível construirmos os nossos formulários com um aspecto visual diferente ainda assim. Isto é, vocês podem colocar prefixos, podem colocar sufixos, podem colocar aqui uma série de coisas muito interessantes, mas reparem que para isso, para estarmos a explorar isto em profundidade, iríamos estar aqui a perder imenso tempo para coisas que vocês eventualmente não irão colocar em prática na maior parte dos casos. E então vocês podem reparar aqui muito rapidamente que, por exemplo, para nós chegarmos aqui a este tipo de apresentação, nós temos que criar aquilo que se designa por um Input Group. Dentro do Input Group nós temos que criar então um ambiente. Reparem que o Bootstrap não adiciona nenhuma simbologia de forma automática, então vocês têm que colocar aqui um span, que será o equivalente a este elemento que aqui está, com uma classe Input Group Text, onde vocês depois põem aqui o símbolo que querem, pode ser inclusive um ícone de um font awesome ou dos próprios ícones do Bootstrap 5, que iremos ver depois mais à frente nesta playlist, e depois no input nós vamos colocar aqui então um area label, username, etc, uma série de informações. Vocês rapidamente conseguem, se assim o entenderem, conseguem vir aqui à área da documentação e se quiserem construir um formulário com este aspecto visual, colocando ícones, vocês rapidamente conseguem encontrar aqui exemplos onde vocês podem copiar e colar. No entanto, o que eu queria falar aqui fundamentalmente é sobre a questão de os layouts, ok? Como é que vocês organizam um formulário de formas diferentes, com vários inputs na mesma linha e inputs em diferentes linhas, inputs com larguras diferentes do que aquela que é por padrão a largura total. Bom, aqui vocês vão ter que colocar em prática não só as classes de formulários, mas também o sistema de grid layout. E reparem que eu tenho aqui um sistema de grid, ok? Aqui é o meu formulário, eu vou aqui criar um espaçamento para vocês verem melhor. Reparem que eu vou aqui reduzir um bocadinho o texto, apenas para vocês verem um bocadinho melhor o texto. Eu tenho aqui uma estrutura que tem rows, tem colunas, tem gutters, etc. Bom, como é que isto funciona? Bem, aqui vocês têm o primeiro elemento, que é um elemento tradicional, isto é um input a toda a largura do nosso layout. Aqui eu tenho um grupo, vamos lhe chamar assim, é um div que depois contém divs lá dentro, que é constituído por uma linha que tem duas colunas. Ora, a partir do momento em que eu tenho duas colunas, isto permite-me colocar lado a lado dois inputs, ok? E nós poderíamos aqui também colocar labels dentro, não havia qualquer problema. Bastará dizermos que temos aqui um form control e ele vai organizar-se. O que é que este G3 significa? É o gutter. E o gutter é o espaçamento que dentro da row vai existir entre as colunas. Então reparem aqui o que é que vai acontecer quando olharem para aqui o nosso formulário. Este era o primeiro exemplo, o tradicional que já vimos nos vídeos anteriores. Este é aquele que tem uma row com duas colunas. E reparem que eu tenho aqui então dois elementos. Se eu colocar aqui labels, okay, vamos colocar aqui label, não precisamos do for, vamos colocar aqui uma classe form label e vamos colocar aqui título 1 e vamos colocar aqui em baixo o título 2, ok? Reparem o que é que vai acontecer quando eu agora refrescar. Nós vamos ter aqui os labels colocados ali e direcionados ali ou alinhados, de forma a que vocês tenham aqui este tipo de layouts. E quem diz uma coluna diz, ou duas colunas, pode dizer três. Se eu colocar aqui três colunas, neste caso aqui este seria o título 3, reparem o que é que vai acontecer quando eu agora refrescar. Eu vou ter aqui estes elementos. Por exemplo, imaginem que vocês têm um formulário em que o vosso cliente tem que preencher 3 números de telefone. Ele pode colocar aqui os 3 números de telefone, por exemplo, pode ser essa uma opção. Temos aqui uma situação semelhante em que nós temos então uma row, okay, onde vocês podem acrescentar uma margem para baixo, margem para cima, etc. E depois temos aqui uma primeira coluna que contém a parte das checkbox e uma outra coluna que contém a parte dos radio buttons. Portanto, nada de extraordinário aqui. Vocês têm rapidamente com o sistema de grid layout a possibilidade de formatar tudo isto. Não gostaram da checkbox deste tipo? Querem que seja feita com switches? Muito tranquilo, vocês aqui vão acrescentar, neste caso na check, ok? Vamos colocar aqui check switch, será? Eu penso que temos que colocar ali mais qualquer coisa. Reparem que não houve alteração nenhuma. Então vocês muito rapidamente vêm
à área da documentação, que deve estar sempre aqui nos vossos marcadores. Vocês não vão acabar por se esquecer de muitas destas classes. Às vezes vão trocar os nomes entre os events, que é uma coisa super natural. Vocês vêm aqui ao check radius, ou então aqui na documentação, vão procurar por switch. Ok? E ele vai automaticamente mostrar-vos o que é necessário. Então, neste caso aqui, nós temos que colocar form check e, neste caso, form switch. Ora, então aqui onde é que nós iríamos colocar tudo isto? Bom, aqui não será o check switch, reparem na asneira que eu estava aqui a fazer, mas basicamente terá que ser colocado aqui dentro do div. Então, classe é igual a form switch. Se nós formos agora aqui refrescar o nosso ambiente, reparem que esta opção já está com form switch. E aqui vamos fazer exatamente a mesma coisa. Para manter o aspecto visual, vamos colocar aqui em cima também um form switch. Então vamos aqui refrescar e reparem, estão as duas já aqui com um form switch, ok? Depois tem aqui este aspecto muito interessante, que é o seguinte: nós tradicionalmente, ou por padrão, o Bootstrap vai colocar os nossos inputs à largura total que ele conseguir. Neste caso, nós podemos controlar com algumas pequenas classes, que são os Ws, o W75, o W50, o W25, existe também o W100, que permitem então colocar em valor percentual do espaço. O W75 significa que vai ocupar apenas 75% do espaço total, portanto faltam aqui 25%, portanto fica um campo mais pequeno, que é mais que justificável, por exemplo, se vocês tiverem que colocar um CPF, por exemplo, ou um número de identificação que tradicionalmente não necessita de um espaço tão comprido e que fica esteticamente muito pouco atrativo, vocês colocam então desta forma e podem utilizar então o W75, o W50 ou o W25, cada um deles correspondendo a um valor percentual do espaço que está disponível para a apresentação do vosso input. E depois, apenas para finalizar aqui este vídeo, muito rapidamente dizer que no caso de outros elementos, como é o caso do text area, vocês não têm que ter grande preocupação. Se colocarem aqui um form control, que é a classe do Bootstrap mais utilizada para formatar os inputs, ele vai automaticamente colocar isto aqui bonito. Reparem que se eu retirar daqui esta classe, é o mesmo será dizer remover daqui este elemento, okay? Nós vamos aqui refrescar e reparem o que é que acontece, ela fica aqui com este aspecto. O que é que este aspecto, como é que este aspecto é definido pelo HTML? Por estes dois atributos, colunas e linhas. Okay? Colunas ele tem 30, significa, vamos imaginar, neste sentido, que seria um espaço para ter 30 caracteres aqui na horizontal, okay? Onde ele depois vai passar para baixo. No caso da utilização, então, aqui desta classe, ele automaticamente vai ocupar a largura disponível do nosso elemento. Ora, o que é que isto permite fazer? Permite que nós possamos ignorar o calls. Reparem, se eu eliminar dali o atributo calls e agora refrescar, vocês vão verificar que não houve alteração. No caso do rows, aí sim, porque nós temos aqui 10. Se eu colocar apenas 3, ele vai colocar apenas 3 linhas. Reparem, eu vou refrescar, ele vai colocar aqui o espaço de 3 linhas. Claro que nós continuamos a poder redimensionar aqui, mas isto é uma funcionalidade própria do HTML. Mas o que acontece aqui é que, obviamente, nós não conseguimos alargar e extrapolar aqui o posicionamento deste input, que é uma text area, para fora deste espaço que aqui está. Portanto, de uma forma geral, eu não queria estar a perder imenso tempo nesta playlist mais generalista sobre a utilização do Bootstrap, no que diz respeito aos formulários. Porquê? Porque vocês muito rapidamente conseguem chegar aqui à parte dos formulários e conseguem interpretar rapidamente o que é necessário colocar nos diferentes inputs para poderem ter um aspecto visual formatado. Aquilo que eu quero aqui também chamar a atenção tem a ver com a validação. A validação não é, e eu volto a sublinhar algo que eu já disse no vídeo anterior, o Bootstrap não faz validação de formulários, ok? A validação de formulários entra aqui num contexto muito específico, que é o seguinte: vocês podem criar classes, e reparem que depois torna-se em termos de organização de HTML e de Bootstrap um bocadinho mais complexo. Vocês podem criar campos que estão inicialmente escondidos e que vocês podem depois mostrar, mas para isso vão ter que ter lógica de programação que não tem a ver com o Bootstrap, poderá passar por JavaScript ou por uma linguagem de programação de conteúdos dinâmicos, como é o caso do PHP, em que vocês vão mostrar divs que estão tradicionalmente escondidos. Reparem, eu vou aqui refrescar e reparem, há aqui no caso do first name, ok, que é este, que aqui está o first name, vocês têm o first name e depois têm o input por baixo. E depois há aqui um div que tem a classe valid feedback.
E o valid feedback neste caso está definido para que não seja apresentado. Se eu depois tenho aqui na submissão do formulário o tratamento dessa validação e a evolução de um erro e eu depois quero que seja apresentado, é isto que vai acontecer, ok? O looks good vai ser apresentado sendo o facto que este valid feedback, acaba por ter depois cores distintas, etc. Eu não queria estar a explorar muito isto, penso que são conceitos que vocês poderão explorar, obviamente, mas trata-se de assuntos um bocadinho mais avançados para a generalidade dos projetos que vocês vão acabar por desenvolver. Eu costumo fazer, obviamente, mecanismos de validação, mas também, como é óbvio, utilizo este tipo de bibliotecas num grau mais avançado de estudo e de conhecimento. A partir do próximo vídeo vamos começar então muito rapidamente a explorar cada um destes componentes que aqui estão. Eventualmente, em alguns vídeos iremos explorar 2 ou até 3 destes componentes, dependendo da complexidade de cada um.